Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a matéria nova, Alta Idade Média. A gente já começa fazendo uma pergunta, tá? Antes de explicar qualquer coisa, a gente já começa fazendo uma pergunta. Essa Idade Média foi uma idade das trevas? E se você sequer está entendendo o porquê dessa pergunta, deixa eu te explicar. Vamos começar entendendo a que período eu estou me referindo, tá? Idade Média é o período compreendido entre a queda do Império Romano do Ocidente, tá, e a tomada de Constantinopla pelos turcos. Você não entende a parte da queda do Império Romano do Ocidente, você talvez tenha entendido, porque você me ouviu falar sobre isso na aula passada, né? Rômulo Augusto, o último imperador romano, né? Ele é deposto do poder pelos Érulos e, graças a isso, enfim, Roma, o Império Romano do Ocidente, acaba. Tá? Mas você talvez não tenha ainda ouvido falar da tomada de Constantinopla pelos turcos. Os turcos são um povo que veio também do Oriente, das estepes da Ásia, assim como vários povos bárbaros vieram, assim como os hunos vieram, assim como os tártaros, né, um povo dito bárbaro, um desses povos orientais que entra no Império Romano também veio. Então, os turcos também eram um desses vários povos aí que veio do Oriente e que migra em direção ali ao Oriente Médio, à Europa, e se instala ali. Tá? Mas mais importante do que os turcos é a cidade que marca a referência do fim da Idade Média. Né? É a tomada de Constantinopla, ou a queda de Constantinopla, dá no mesmo, a tomada ou a queda, a cidade de Constantinopla era a capital do Império Bizantino. Tá? Império Bizantino é o nome que passa a receber o Império Romano do Oriente após a queda do Império Romano do Ocidente. O local específico em que a cidade de Constantinopla foi construída, anteriormente à construção da cidade, era uma colônia grega chamada Bizâncio. Tá? E por isso a região que ficava em torno de Bizâncio, né, passa a ser chamada de Bizantina. Então, o Império Romano do Oriente, após a queda do Império Romano do Ocidente, após essa data aqui, ele passa a ser mais conhecido pelo nome de Império Bizantino. Talvez a gente consiga falar um pouquinho sobre os bizantinos em algum momento, tá? Não vai ser hoje, certamente. Mas talvez a gente consiga falar sobre os bizantinos em algum momento. Esses bizantinos, então, eles são um novo nome, né? O Império Bizantino é um novo nome do Império Romano do Oriente. Constantinopla era a capital desse império. Quando a cidade de Constantinopla é tomada pelos turcos nessa data aqui, tá? E aí eu nem coloquei o DC porque é meio que óbvio, né? Não tem como você retroagir, não tem como você estar no ano de 476 depois de Cristo, avançar e chegar em antes de Cristo. Isso é impossível. Então, como eu coloquei o primeiro marco de referência aqui como 476 DC depois de Cristo, obviamente 1453 também é DC, também é depois de Cristo, tá? Então, no momento em que os turcos, né, o povo turco invade essa cidade, o Império Romano, o Império Bizantino, ele também acaba, tá? Ele também é desmantelado, ele também cai. Então, no final das contas, os marcos de referência para começo e fim da Idade Média são ambos a queda do Império Romano. Começa quando o Império Romano do Ocidente cai e termina quando o Império Romano do Oriente cai. Para você ter essa dimensão de como o Império Romano, como a história romana, ela era um marco referencial muito importante para aquela região ali em torno da bacia do Mar Mediterrâneo. Todos os povos que vivem ali, ou que viveram ali, inescapavelmente tinham alguma relação com Roma e Roma era de alguma forma referência para eles. Então, quando o Império Romano do Ocidente cai, começa a Idade Média, quando esse Império Romano do Oriente também cai, termina a Idade Média, e aí, entre um período e outro, a gente está falando, né, da queda do Império Romano do Ocidente, século V, e Constantinopla, a queda de Constantinopla, século XV. Século V ao XV, a gente está falando de 10 séculos arredondando, é um pouquinho menos do que isso, tá? Se você for fazer a conta, mas arredondando são 1000 anos. Então, é um período histórico muito grande, muito longo. Tá? Se você for comparar, por exemplo, com a Idade Moderna, que vem depois da Idade Média, né, ela vai durar de 1453, século XV, até 1789, século XVIII. Né? Então, são 15 ao 18, 3 séculos. A idade contemporânea, que é a que a gente está atualmente, ou pelo menos até segunda ordem, a gente ainda está nela. Né? Talvez daqui a alguns anos historiadores no futuro
olhem em retrospectiva e percebam, e não, lá no ano de 2020 teve aquele negócio lá de coronavírus e tal, várias coisas interessantes e importantes já haviam acontecido no mundo, e a gente já não pode mais falar de uma idade contemporânea, já era um outro momento, idade pós-contemporânea, pós-moderna, sei lá que nome vão dar, tá? Mas a princípio a gente ainda está na idade contemporânea. Ela começou no século XVIII, finalzinho do século XVIII, tá? Quase na última década do século XVIII, e a gente está agora no século XXI, então bota aí o 19 e o 20, 2,5 séculos, né? Mais ou menos 2,5 séculos. Então, são períodos muito curtos, né? A idade moderna e a idade contemporânea somadas, tá? Dão meia idade média. Tá? Então, você vê como a idade média é um período longo, muito longo. Obviamente, os seres humanos são seres dinâmicos. Você não vive hoje a vida do jeito que seu pai e sua mãe viviam quando tinham sua idade. Você não usa o mesmo corte de cabelo, você não usa as mesmas gírias, você não usa a mesma roupa, você provavelmente, inclusive, não se alimenta de coisas iguais às que eles comiam, né? Ou provavelmente coisas novas, alimentos novos surgiram que inexistiam na época deles. Então, os seres humanos eles não são seres estáticos, não são rochas paradas, né? No leito do rio. O ser humano ele está sempre em movimento, ele está sempre criando, mudando o espaço ao seu redor, mudando a sociedade ao seu redor. A mesma coisa vai acontecer aqui na Idade Média. Não caia no engano de achar que esses 1000 anos foram todos iguais, que eu vou te dar características aqui que vão valer do século V ao XV e igualmente para todos os períodos. Não vai acontecer isso. Tá? A gente vai ter um primeiro momento, e a gente vai ter que subdividir a Idade Média em duas fases. E o primeiro momento é chamado de Alta Idade Média, tá? E o segundo momento é chamado de Baixa Idade Média. Tá? A origem desses termos, né, traduzindo aqui e trocando em miúdos, alto e baixo tem a ver com uma noção de intensidade. Alta é porque era uma grande intensidade e baixa porque era uma pequena intensidade. Então, a gente vai ver uma série de características daqui para frente, tá, que marcam o que foi a Idade Média, e de 476 d.C. até o ano 1000, essas características que marcam a Idade Média elas eram muito intensas. Então, Alta Idade Média, pela intensidade que essas características aparecem nesse período. Pelo menos essa é a origem do termo, historicamente. E Baixa Idade Média, porque essas características elas já não são tão marcantes, a gente já está passando por um momento de transição para o que vai vir a ser a Idade Moderna. Então a gente já fala de uma Baixa Idade Média, porque essas características medievais elas começam a perder intensidade. Tá? Pelo menos essa é a origem aí, porquê dos nomes, enfim, esses nomes eles são resultado de tradução de outros idiomas, em outros idiomas mais ou menos era esse o sentido que se queria dar. Tá? Outra coisa muito importante para se falar, na Idade Média ninguém achava que estava na Idade Média. Tá? Ninguém sabia que o período em que vivia era Idade Média, porque na verdade o nome que se dá para um período histórico ele é normalmente criado a posteriori, ou seja, depois que aquele período já se extinguiu, já acabou. Tá? Então é por isso que eu falei agora há pouco que pode ser que daqui a algum tempo no futuro historiadores digam que 2020 já não era mais idade contemporânea, já era um outro período, que eles vão lá no futuro renomear. A gente aqui meio que não consegue perceber que mudou tanto assim de 2020 para 2019, de 2019 para 2018, de 2000 para 1999, de 1999 para 1998 e assim por diante. Enfim, a gente consegue perceber a mudança quando a gente compara 2020 com 1980. 2020 com 1900, 2020 com 1850. Aí a gente consegue perceber as diferenças, elas são nítidas, elas são marcantes. Mas de 2020 para 2019, a princípio, as diferenças não são tão marcantes assim. Obviamente, eu sei que agora, com toda essa situação que a gente está vivendo de pandemia, né, isso pode mudar. A gente está vendo certas características sociais sendo aceleradas, certas mudanças sociais sendo aceleradas, coisas que antes levavam muito tempo para mudar, né? Práticas, costumes sociais, agora vão mudar rapidamente. Mas isso é excepcional, né? No geral, de um ano para o outro, de um dia para o outro, a gente está muito mais afeito, muito mais propenso a perceber as similaridades do que as diferenças. Tá? Então é por isso que as pessoas elas só conseguem ter essa noção, né, de que a coisa realmente mudou e que é um outro período, quando já se passou muito tempo daquela mudança, quando já se passou muito tempo que o período se encerrou, se modificou. Tá? Então a gente vai dividir aí a Idade Média em duas fases. Tá?
de 476 depois de Cristo ao ano 1000, e depois a Baixa Idade Média do ano 1000 até o final, porque o ano 1000, tá? Porque o ano 1000 foi mais ou menos ali o movimento, o momento em que a gente vai ter um movimento chamado de milenarismo. Milenarismo vem de 1000, tá? Algumas profecias escatológicas. O que é escatologia? E aí, nesse momento, eu te peço cuidado e atenção com a palavra escatologia, né? Ela pode ter múltiplos significados. O significado ao qual eu me refiro aqui, nesse momento, né, é o que, enfim, nomeia uma teoria que tenta explicar o que vai acontecer no fim do mundo. Enfim, é uma coisa apocalíptica, tá? Então, ali pelo ano 1000 vai surgir um movimento milenarista que dizia o seguinte, que Jesus teria profetizado o seu retorno, tá? E esse retorno seria exatamente o ano 1000. Tá? Então, a segunda vinda do Cristo, a primeira vinda foi quando ele veio, foi crucificado pelos nossos pecados e tal, e a segunda vinda do Cristo seria aquela na qual ele arrebataria as pessoas escolhidas, ele levaria para o céu, enfim, para a morada eterna, junto do Pai e tal, as pessoas escolhidas. Tá? Então, ali por volta do ano 1000, a sociedade ela começa a ficar um pouco instável, né? A gente vai ter o surgimento de alguns movimentos sociais, religiosos, políticos, culturais ali no ano 1000, que são bem interessantes, chamados de milenarismo, em que esses caras estavam achando que realmente, sei lá, a terra ia se abrir, ia surgir um mar de fogo, Jesus ia descer de uma nuvem, ia pegar algumas pessoas pela mão e ia levar para o céu, né? Então, as pessoas começam a se comportar dessa forma, ali próximo do ano 1000, né? 999, 998, 997, as pessoas já começaram, algumas ali, peraí, quer saber? Vou abandonar meu trabalho, vou sair andando pelo mundo aí, pregando a caridade, praticando a palavra e tal, vou largar minha esposa, meus filhos, minha vida toda, e vou ficar perdido no meio de uma mata, me chicoteando, me punindo, ferindo a minha própria carne, como uma forma de redimir meus pecados, enfim. As pessoas começaram a adotar comportamentos meio estranhos ali, radicais, por volta do ano 1000. E esse movimento vai ser chamado de milenarismo. Tá? Então, por isso é que se escolhe normalmente o ano 1000 como o momento marcante para dividir a Idade Média em duas partes. Tá? Então, de 476 depois de Cristo ao ano 1000 é a Alta Idade Média, e do ano 1000 para frente é a Baixa Idade Média, sendo que esse milenarismo ele não aconteceu só no ano 1000, não. Tá? Por questões de contagem de calendário, né, transição de calendário, o calendário que se usava nesse momento ainda era o calendário juliano, o calendário criado por Júlio César, né, que não tinha ano bissexto, então ele estava um pouco defasado, e isso fez com que algumas pessoas tentassem meio que prolongar a ideia do milenarismo. Não, peraí, a gente achou que era um ano atrás, mas na verdade é esse ano, porque o calendário está errado e tal. Enfim, muitas pessoas começaram a praticar de novo, teve um revival do milenarismo em 1033, porque Jesus ele morre com 33 anos de idade. Então, quando Jesus nasce, ano 1, quando ele morre, né, ano 33. E aí muitas pessoas disseram que o ano que Jesus voltaria 1000 anos depois, mas não era 1000 anos depois do seu nascimento no ano 1000, mas sim 1000 anos depois da sua morte, em 1033. Então, teve gente que começou a praticar o milenarismo ali no ano 1000, depois alguns continuaram um pouquinho depois achando que era uma questão de calendário, outros voltaram a ter essa tendência ali por volta do ano 1033, quando se completava 1000 anos da crucificação, né? A mesma coisa, um pouquinho depois de 1033, achando que não era por causa da crucificação mesmo, mas o calendário é que está errado, e juntaram as duas coisas, enfim. Então, o que se chama normalmente de milenarismo não é um evento, um episódio limitado, circunscrito a um ano só do calendário, mas é uma tendência social que se estendeu ali por algumas décadas, né? De indivíduos próximo do ano 1000, um pouquinho antes e um bocadinho mais depois, tentando alcançar o reino dos céus e tal, e isso vai provocar mudanças na filosofia, na teologia, na arte, na cultura, na política, na sociedade, enfim, é por isso que se fala, né, de duas subdivisões aí na Idade Média, a alta e a baixa. Tá? Falei muito já sobre isso, vamos avançar um pouquinho. A Idade Média só passa a ser chamada assim depois que esse período terminou, né? E eu estava falando isso e acabei não concluindo essa ideia, então deixa eu retomar. Ninguém tem muito essa noção exata de qual é o período em que se está vivendo, porque existe sempre uma tendência a achar que é uma continuidade do anterior
Então as pessoas que viviam na Idade Média, elas achavam que elas estavam vivendo mais ou menos a mesma coisa que a Antiguidade era. Inclusive não chamavam Antiguidade de Antiguidade, era só o período, né? A expressão que se usa ali para se referir ao que era mais antigo era o período dos antigos e o período mais moderno, né? Então, mesmo ali na Idade Média, os caras vão achar que eles estão vivendo um período mais recente, mais moderno, e lá na época que ainda tinha Roma, Império Romano do Ocidente e tal, era um período mais antigo, mas era só isso, não tinha uma preocupação muito grande em tentar nomear, né, períodos históricos de forma muito rígida, muito fixa, não. Só ali a partir do Renascimento, e aí quando acontece o Renascimento, existe uma vontade, existe um projeto ideológico até, de tentar marcar que o Renascimento era diferente da Idade Média, então no Renascimento os caras começam a falar, e não, ó, tá vendo aquele período que a gente acabou de sair agora? Esse período era um período mediano, ele estava no meio, tá? Ele estava no meio do que e do que? Ele estava no meio de lá atrás a Antiguidade, que era uma época maravilhosa, incrível, os antigos eram sábios, filósofos, Aristóteles, Platão, Marco Aurélio, oradores, juristas, Cícero, grandes generais, Alexandre o Grande, Júlio César e tal. Esse período era maravilhoso. Tá? A gente agora está aqui no Renascimento, século XIV, XV e tal, e tá voltando a ficar gostosinho, tá voltando a ficar bom e tal, mas no meio era uma porcaria. Tá? Aqui no meio era um lixo, aqui no meio, né? É o meio, é apenas isso, é apenas o meio, não tem nada. Esse período aqui ele não tem nenhuma característica marcante, né? Esse período aqui ele não criou nada, é só um período de degradação. O que havia antes se degradou, se destruiu, mas agora no Renascimento a gente está trazendo de volta. Tá? É mais ou menos essa ideia por trás da origem do nome Idade Média. Era um nome derrogatório, era um nome um pouco pejorativo, né? Quando se fala em Idade Média, está se falando que era um período que em si não era um objetivo da humanidade, era só um caminho que a humanidade meio que passou, tortuoso e tal. Os períodos importantes mesmo são o antigo e o moderno, que é ali onde está o Renascimento, né? Todo mundo se considera moderno, a gente usa essa expressão moderna até hoje como sinônimo daquilo que é atual, daquilo que é corrente, né? Você prefere um iPhone, sei lá, 3 ou um iPhone 10. Eu gosto do 10 porque o 10 é mais moderno, né? Então a ideia de que moderno é bom, modernidade como uma coisa boa e positiva, tá? Essa ideia aí, ela vem desse momento no Renascimento em que os caras vão dizer, não, a gente está vivendo alguma coisa nova agora, né? Renascimento e tal, tá voltando ao que a gente estava lá em Roma, então Idade Moderna, agora esse período moderno que a gente está, tem aquele período antigo que é o que a gente quer copiar, e o que está no meio do caminho é um lixo, é a Idade Média. Tá? Isso vai gerar uma enorme carga de preconceito contra a Idade Média, e a gente sabe, hoje os historiadores têm essa noção de como isso é injusto, como isso é preconceituoso, né? Como isso é, até certo ponto, anacrônico, né? Essa projeção de tudo que há de ruim na Idade Média e tudo que há de bom na Idade Moderna, que era o que as pessoas da Idade Moderna vão começar a fazer, né? Essa operação de olhar para trás com essa ideologia, fazer essa leitura ideológica do passado, isso hoje já cai por terra, né? A gente sabe que hoje a Idade Média criou sim coisas muito importantes em termos tecnológicos, em termos sociais, em termos filosóficos. A Idade Média é um período sim muito importante. Em inglês, na língua inglesa, os historiadores ingleses, os especialistas, os pensadores ingleses, eles... E aí, tradição inglesa mesmo, Inglaterra. Não estou falando tradição da língua inglesa. Isso acabou virando uma tradição da língua inglesa, mas começa com uma tradição da Inglaterra. Né? Na Inglaterra eles vão cunhar, eles vão inventar o termo Dark Ages, tá? Era das trevas. Treva aqui como um sinônimo de alguma coisa muito ruim, uma coisa terrível, uma tendência horrorosa e tal. Essa tradição ela começa na Inglaterra, depois ela se estende, né, para os Estados Unidos, que é um país de língua inglesa, enfim, e essas questões conceituais, culturais e tal, elas vão passando e o idioma é um meio de transmissão disso. No Brasil, né, na língua portuguesa, na verdade, em algum momento essa expressão vai chegar e pegou por um tempo, algumas pessoas aí ao longo do século XX vão usar, né, essa expressão, né, para se referir de forma negativa em relação à Idade Média, chamando como se fosse uma Idade das Trevas, mas mais uma vez marcando sempre que isso é uma posição preconceituosa, depreciativa
que hoje já não se usa mais. Hoje existe já a tendência de pensar e valorizar como a Idade Média teve sim coisas importantes, teve criações relevantes. Para você ter uma noção, né, você está agora possivelmente, né, no ensino médio e você, em algum momento da sua vida, quando acabar o ensino médio, provavelmente vai buscar uma profissão e vai para uma universidade, tá? Onde foram inventadas, ou quando foram inventadas as universidades? Na Idade Média. Tá? As universidades são uma invenção medieval e permanecem aí até hoje. As instituições de ensino superior, né, as universidades, elas são uma criação da Idade Média, centros de estudo, para você ter essa noção de que a Idade Média ela não desvalorizava o saber, ela tinha só prioridades diferentes, né? Saberes diferentes eram valorizados, mas não é que a Idade Média não gostava do conhecimento, não gostava da ignorância. Isso é o que muita gente defende, né? A Idade Média era uma era de ignorância em que o saber era desvalorizado. Isso é incorreto. Apenas a gente está falando de saberes diferentes dos nossos, né? Hoje a gente tem uma preocupação com a ciência, biologia, química, física e tal. Lá na Idade Média, os caras estavam preocupados com a retórica, a arte de falar bem, isso era importante para a vivência social. Estavam preocupados com a filosofia, com a teologia. A teologia era a rainha das universidades, né? Era o conhecimento ali que reinava soberano nas universidades. Vamos ter, por exemplo, como um dos conhecimentos considerados válidos na Idade Média, a chamada alquimia. Né? O que era a alquimia? A alquimia aí é a avó da química, né? O que a gente hoje chama de química moderna, vem da alquimia. A alquimia eram sábios que achavam que poderiam manipular a natureza das substâncias, e aí buscavam uma pedra mágica. Fãs de Harry Potter saberão qual é a pedra mágica, a pedra filosofal, e esta pedra mágica filosofal, ela teria o condão, ela teria o poder de transformar substâncias não nobres, como o chumbo, por exemplo, em substâncias nobres, como o ouro. Tá? Então os alquimistas eles queriam pegar chumbo e transformar em ouro usando a pedra filosofal, e eles achavam que era possível fazer alguma coisa desse tipo facilmente ali. Hoje em dia talvez seja possível, num nível molecular e tal, mas há um custo altíssimo, né? A gente sabe que, por exemplo, o chumbo ele é uma substância resultante do decaimento do urânio, então existe aí uma possibilidade de uma substância se transformar em outra, né, de forma natural, mas não do jeito que o ser humano queira voluntariamente, quero que isso se transforme naquilo. Isso não é tão fácil, ou pelo menos não é tão fácil a baixo custo, né? Talvez a gente consiga produzir uma substância com outra e tal, mas com custos mais elevados, e certamente ouro é uma coisa muito difícil de produzir. Tá? Enfim, dei uma volta na hora para te falar que na Inglaterra eles inventaram esse termo Idade das Trevas, que ele chegou a se manifestar, a ter algum espaço no Brasil, mas hoje não se usa mais, está abandonado. Tá? É um termo extremamente depreciativo, mais ainda do que essa noção de Idade Média apenas como um meio do caminho entre duas coisas mais importantes. Tá? Pronto, falamos do conceito. Tem uma tirinha aqui para você que agora está quase dormindo, me ouvindo, tentar voltar um pouquinho a sua atenção para cá. Olha só isso aqui, ó. Não é justo, um menino sensível como eu, nascido na Idade das Trevas, as pessoas só falam de guerra, assassinato, crime, as pessoas não estão seguras nem nas suas próprias casas. Por que é que eu não nasci daqui a 1000 anos? É uma piada aí com aquela tendência que muito jovem tem de idealizar o passado, né? Muito jovem que fala assim, eu não gosto das coisas de hoje, eu escuto música dos anos 80, dos anos 70, eu queria ter nascido naquela época e tal. Só que essa brincadeira que ela faz o inverso, né? Mostrando que a pessoa daquela época, ela também às vezes não está afim de viver naquela época, ou ela pode projetar para trás como uma época mais desejável, né, a época anterior, ou ela também pode projetar para frente. Quem sabe daqui a 1000 anos as coisas não sejam melhores do que hoje. Tá? Além disso, uma parte da graça da tirinha tá aqui, olha, as pessoas só falam em guerra, assassinato, crime, né? Guerra, assassinato, crime, mostrando aqui a visão que tradicionalmente se tem de Idade das Trevas como um período que está relacionado a guerra, assassinato e crime, um período muito ruim e tal. E uma parte da graça é ele dizendo que, ele supondo que 1000 anos depois a coisa seria melhor, quando a gente, 1000 anos depois, sabe que ainda existe tanto guerra quanto assassinato e crime. Tá? Então, tá aí, dissequei a piada e provavelmente acabei com toda a graça dela. Tá?
Idade Média na cultura popular. Idade Média aparece muito até hoje na cultura popular. Você provavelmente tem alguma noção sobre o que é a Idade Média, porque já deve ter visto alguma obra da cultura popular, da cultura pop, do cinema e tal, falando sobre a Idade Média. Tá? As princesas da Disney são um grande exemplo. Grande parte das histórias de princesas da Disney, né? A história, por exemplo, da Bela Adormecida, a história, por exemplo, da Rapunzel, a história, por exemplo, da Branca de Neve, essas histórias todas da Disney, elas são baseadas em histórias germânicas. Algumas delas estão no famoso livro de contos dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm eram dois irmãos alemães, tá, de origem alemã, que começaram ali na época do nacionalismo alemão, da formação, da unificação da Alemanha. Eles começaram a tentar valorizar a cultura alemã, e aí eles foram tentar compilar, reunir histórias da tradição cultural germânica que até então circulavam apenas oralmente, né? Eram lendas que se contavam no boca a boca. E aí esses irmãos Grimm, eles começaram a compilar isso, anotar, juntar e publicar em livro. Só que, obviamente, eles deram uma certa suavizada na história, né? Então, tem algumas versões, por exemplo, lá acho que é da Bela Adormecida, não sei se é a Branca de Neve, é a princesa que estava lá dormindo e vem o príncipe, beija e ela acorda, né? Eu acho que a Branca de Neve, ela come a maçã lá e fica envenenada e vem o príncipe e dá um beijo nela, não sei. Bom, sou péssimo em histórias da Disney, tá? Mas essa história em que a princesa tá dormindo e recebe um beijo do príncipe, e aí acorda com o beijo, né? E aí a Disney pega e faz um desenho animado disso, uma coisa bonita e tal. A versão original dessa história é um pouco mais grave, né? O príncipe, na verdade, ele percebe que a princesa está ali dormindo, ele estupra a princesa engravida, e ela só acorda quando o bebê nasce. Aí ela escuta o choro do bebê, segundo algumas versões, segundo outras, o bebê nasce e começa a tentar, não sei, mamar, ou, enfim, chorar por alimento, alguma coisa assim relacionada ao choro do bebê por alimento, tá? E aí sim é que a princesa acorda, quer dizer, é uma história muito mais brutal, violenta, não é uma história de romance, né? É uma história de violência sexual, enfim. E aí isso era a forma como, na Idade Média, eles passavam histórias, e essas histórias traziam conhecimentos, né? Tem uma explicação do ramo da psicanálise que fala que a história, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho é uma lenda, né? Para tentar explicar para as menininhas, para as mocinhas que estavam virando mocinhas, sobre a menstruação. Que a partir do momento que chega a menstruação, que elas botam um chapeuzinho vermelho, né, os lobos maus começam a querer persegui-las na floresta. E elas têm que ter muito cuidado com o lobo mau na floresta, quando elas estão andando pela floresta com um chapeuzinho vermelho e tal. Quer dizer, chegou naquele momento da vida, né, tenha cuidado, porque senão o lobo faz maldade com você e te abandona depois por aí e tal. Enfim, isso era considerado uma baita desonra, né? Uma menina ter uma relação sexual, engravida e não é casada, né? Isso ela ficava, no pensamento da época, desonrada, não conseguiria um novo casamento e a vida seria muito difícil para ela. Então, várias dessas histórias bonitinhas que a gente hoje até conta para criança, elas são histórias de origem medieval. E aí, obviamente, elas eram muito mais hardcore, eram muito mais agressivas, né? E elas foram sendo suavizadas tanto pelos irmãos Grimm, quanto, em parte, também pela Disney, pela produção cultural mais moderna. Tá? A Idade Média ela aparece no cinema como referência para muita coisa. Tem um bocado de filme aí sobre a Idade Média, ou com visões do que provavelmente, mas visões do que o diretor ou os produtores do filme querem passar do que eles consideram como Idade Média, né? Para você, é um filme já antigo, né? Ele é de 2000, se não me engano, do começo dos anos 2000, mas é um filme que está aí como sendo um dos grandes marcos do cinema do século atual. É a história do Senhor dos Anéis. Eu não sei se você já ouviu falar desse filme, se você já teve a oportunidade de assistir. Você provavelmente deve ter nascido depois que esse filme já havia passado e já era um sucesso, então é possível que para você esse hype todo nunca tenha acontecido. Mais recentemente a gente teve uma continuação dele, papo de uns 5, 6, 7 anos atrás, chamado de O Hobbit, né? Ainda assim, quando você ainda era uma pessoa bem novinha, então talvez também não tenha visto O Hobbit, mas esse mundo do Senhor dos Anéis, ele é um mundo muito fortemente inspirado na Idade Média, né? Óbvio que
é uma versão fantasiosa, com elfos, fadas, com orques, com sei lá o que, com hobbits e magos e não sei o que e tudo mais, e monstros. Mas a origem, né, a inspiração para esse mundo é a Idade Média. Né? Recentemente, muito recentemente, aí já não é cinema, mas é audiovisual, a gente teve a famosíssima série super polêmica, que muita gente não gostou do final, Game of Thrones. É uma série não recomendada para determinadas idades, porque tem algumas cenas muito pesadas e tal, mas essa série, Game of Thrones, que você talvez já tenha ouvido falar, é uma série fortemente inspirada também na Idade Média. Na Idade Média inglesa, tá? O escritor que estava produzindo os livros e que depois inspirou lá a série, ele se baseava muito fortemente em reis da Idade Média inglesa, da Idade Média britânica. Tá? Então, se você pega e estuda a história da Idade Média britânica, coisas que são reviravoltas incríveis e tal, o Casamento Vermelho, lá no Game of Thrones, para quem não viu a série até hoje, eu não vou dizer o que é o Casamento Vermelho, mas o Casamento Vermelho foi uma história real, ela aconteceu na Idade Média, né? Teve um casamento em que algo semelhante ao que a série retrata aconteceu na vida real. Então, essas coisas todas são referências importantes e estão no audiovisual. Tá? O mundo dos jogos de RPG, e aí os próprios jogos de RPG eles são muito também baseados no Senhor dos Anéis, então a Idade Média inspirou os livros do Senhor dos Anéis, e os livros do Senhor dos Anéis inspiraram os jogos de RPG, né? Então tem muito jogo aí em que você tem esse tipo de mundo, né? Tinha um jogo de RPG virtual, de computador, muito, muito popular há uns anos atrás, já é bem velhinho, chamado World of Warcraft. Ele tem uma pegada um pouco de medieval, né? Ele tenta simular um pouco esse mundo medieval e tal. Na música, o power metal, sei lá, o hardcore, sei lá, vários estilos aí de rock pesado e tal. Esses estilos, alguns deles, né, pegam passagens de cavaleiros lutando contra dragões e não sei o que e tal. Acabei de lembrar de um outro jogo, né? Skyrim é um jogo super famoso aí, popular, do começo da década de 2010 e, enfim, também aí tá como uma referência, né, para a Idade Média na cultura. Então, para você ver, a Idade Média ela é muito usada como material, fornecendo material, um material ainda meio mítico, meio lendário, bem interessante e tal, e, obviamente, nenhuma dessas visões da Idade Média tenta ser uma visão realista, mas são importantes referências da Idade Média na cultura popular para você ver como está presente até os dias de hoje. Tá? Como é que essa tal de Idade Média efetivamente começa? Ela começa com as chamadas migrações germânicas que vão acontecer ali a partir da crise do século III, tá? Da crise do século III. As migrações germânicas é um nome novo que a gente dá para um fenômeno da história que o seu pai e a sua mãe, se eles estiverem ouvindo essa aula aí contigo, se você tiver com o áudio aberto, eles conseguirem ouvir, ou então vai lá e pergunta para eles provavelmente não vão lembrar desse nome. Pô, meu filho, pô, minha filha, nunca ouvi falar disso aí não, migração germânica, eu não sei o que é isso aí não. Foram as migrações dos alemães que vieram aqui para o Brasil na época do café. Ah, a gente tem antepassado alemão e tal. Não são essas não, tá? As migrações germânicas, na época que seu pai e sua mãe estudaram, na época que seus avós estudaram, durante muito tempo, na época que eu estudei, né, até uns 15 anos atrás, tá, elas eram chamadas por outro nome, elas eram chamadas de invasões bárbaras. Tá? Só que esse nome, invasões bárbaras, ele é duplamente depreciativo também, ele é duplamente preconceituoso. Em primeiro lugar, porque a ideia de que foi uma invasão dá a entender que são povos desrespeitosos, né? Povos intrometidos que vieram para uma região que não lhes pertencia, que não tinha nada a ver, que eles começam a se meter no que não lhes dizia respeito e eles estragaram as coisas e tal. Esse é o primeiro erro, porque esses povos germânicos eles são aceitos dentro do Império Romano. O Império Romano começa a fazer acordos com esses povos, começa a chamá-los para dentro das fronteiras do Império, naquele momento ali da crise do século III, em que a mão de obra escrava começa a escassear. Então, para substituir essa mão de obra escrava, que Roma para de receber um grande fluxo de escravos no momento em que para de se expandir territorialmente, então, para compensar isso, Roma começa a aceitar a entrada desses germânicos. Então, em primeiro lugar, não foi uma invasão, né? Teve um certo acordo aí num primeiro momento para que esses germânicos entrassem. Número 1. Número 2, chamá-los de bárbaros é também muito depreciativo e etnocêntrico e representa a visão que os romanos tinham. O fato dos romanos chamarem esses caras de bárbaro não significa que você tem que chamar de bárbaro também. Né?
Você não precisa estar corroborando, confirmando, reforçando um preconceito que os romanos tinham. Os romanos terem esse preconceito, a gente até consegue compreender. Você, em 2020, manter, reforçar esse tipo de preconceito, chamando os caras de bárbaros também, já é uma coisa que não tem muita justificativa. Então, essa matéria ela foi durante muito tempo chamada de invasões bárbaras, mas hoje a gente já tem essa visão de que, em primeiro lugar, não foi tão invasão assim. Em segundo lugar, a gente não precisa chamar os caras de bárbaros, né, porque isso é extremamente preconceituoso. Esses povos germânicos, eles já vinham se instalando na fronteira do Império com o apoio do governo romano, e o fenômeno decisivo, o momento em que e aí você vai me perguntar, bom, se ao longo de séculos esses germânicos já estavam entrando em Roma, e tudo bem, e Roma foi sobrevivendo durante séculos, por que em algum momento acaba Roma? Por que em algum momento essas migrações germânicas provocam o fim do Império Romano? Provocam a queda do Império Romano do Ocidente, provocam o início da Idade Média? É porque houve algum momento, ali no século V, meados do século V, em que essas migrações germânicas se tornaram descontroladas. Então, durante um bom tempo, estava ok esses germânicos estarem migrando para dentro do Império Romano. Mas, a partir do século V, isso se torna descontrolado. Por quê? Porque vai chegar um povo que os romanos também chamavam de bárbaros, mas que não eram originários ali daquela região germânica. Eles não eram originários ali da Europa central, centro-oriental, eles vinham das estepes da Ásia, eles vinham de muito longe. Esses povos, esse povo, os chamados hunos, era um conjunto de tribos que, enfim, se dividiam, viviam divididas, não tinham uma liderança unificada, e eles ficavam migrando de um canto para o outro, eram nômades, viviam praticamente a vida inteira montados em cima de um cavalo. Havia quase que uma simbiose do cavalo e do cavaleiro para o povo huno, e isso vai ser comum a vários povos ali das estepes da Ásia Central. Esses caras eles passavam a vida em cima do cavalo porque o cavalo era mobilidade, o cavalo era status, o cavalo era poder, o cavalo permitia um potencial bélico interessante, uma vantagem bélica que outros povos não tinham. Então esses hunos são um povo de cavaleiros, que vem lá da Ásia, e eles começam a buscar territórios mais férteis, mais ricos, para pastagens para os seus rebanhos, e vão chegando na Europa. E à medida que eles vão chegando e destruindo tudo que tem pelo caminho. Eles são rivais de todo mundo. Os povos germânicos eles meio que tinham algumas rivalidades um com o outro, mas estavam acostumados a conviver no mesmo espaço. Os hunos não. Os hunos eles chegam provocando uma avalanche. Eles vêm entrando e empurrando os outros povos. E aí, povos que entravam aos pouquinhos dentro do Império Romano começam a entrar todos de uma vez. Isso é que provoca um descontrole, porque esses germânicos que foram empurrados para dentro de Roma, eles perdem sua subsistência. Eles tinham suas lavouras, seus plantios, seus rebanhos, e agora eles estão tendo que fugir dos hunos. E aí quando esses povos germânicos têm que fugir dos hunos e entram em Roma, eles precisam comer, eles precisam ter algum tipo de riqueza para se sustentar. Então eles começam a entrar em Roma e roubar e pilhar. O nome que se dá a isso é pilhagem. Eles começam a pilhar. Eu sei que a palavra pilhar pode ter um outro sentido, mas aqui, na gíria, mas aqui pilhagem significa o ato de roubar os despojos de um derrotado. Você invade uma cidade, derrota aquela cidade militarmente, e aí você se apropria, se apossa das riquezas que estão ali. Então esses germânicos eles começam a entrar no Império Romano e pilhar, e isso vai provocar uma onda de pânico generalizado em Roma. As pessoas começam a perceber que o governo de Roma já não é mais capaz de garantir a segurança da população. As forças de segurança, entre aspas, as forças policiais de Roma, porque não tinha tecnicamente uma polícia como a gente tem hoje, mas essas forças de segurança de Roma, elas vão se mostrando incapazes de manter a segurança, manter as leis em funcionamento no território, e aí as pessoas começam a pensar assim, bom, se o governo não me protege, eu tenho que me proteger a mim mesmo, sozinho, vou fugir para onde esses tais germânicos, onde esses tais bárbaros não possam me alcançar. Então começa a haver um enorme processo de êxodo urbano. Você está acostumado a falar de êxodo rural, as pessoas saindo do campo e indo para a cidade. Aqui vai ser um êxodo urbano, o oposto. Ou a gente também pode falar de um processo de ruralização. A sociedade que até então romana era muito urbanizada, vai se tornar uma sociedade rural, ruralizada. Então, os hunos chegam, um povo novo, empurram os germânicos que já estavam ali na fronteira de Roma há um tempão, e aí esses germânicos entram pilhando tudo pelo meio do caminho,
e a sociedade, com medo, começa a fugir para o campo. Tá? Porque você está na cidade, lá com dinheiro, e de repente as pessoas começam a fugir da cidade. Não tem mais ninguém produzindo sapato, produzindo roupa, produzindo comida, produzindo nada. Então você até pode ter muito dinheiro guardado, mas de que adianta dinheiro se você não tem o que comprar com esse dinheiro? Se as pessoas que trabalhavam na cidade, produziam as mercadorias, fugiram, não interessa quantas moedas de ouro você tenha. Se você está numa cidade fantasma em que foi todo mundo embora, em que não tem mais riqueza circulando e sendo produzida, o seu dinheiro ele não tem o que comprar. Então, isso vai levar a um processo em que as pessoas começam a migrar para o campo, porque no campo está a certeza da segurança alimentar. Se você ficar na cidade, você não tem certeza se vai chegar comida para você comprar, ainda que você tenha dinheiro para comprar. Se você está no campo, você mesmo planta a sua comida e você tem a certeza, a garantia de que você tem alimento e que não morre de fome. Né? É mais ou menos essa a ideia por trás desse processo de ruralização. Tá? E aí tem aqui mais uma charge falando sobre essa ideia de bárbaros, né? É uma adaptação, na verdade, essa não é a charge original, mas enfim, essa não é a tirinha original, mas é uma boa adaptação. Tá? Vamos lá. Agar o terrível falando com o filho. Filho, só existem apenas 2 tipos de pessoas no mundo, bárbaros e não bárbaros. De acordo com quem, pai? Com os não bárbaros. Ou seja, qual é a ideia? A ideia é que chamar alguém de bárbaro, né, é algo que a pessoa faz sempre em relação ao outro. Ninguém se autodenomina bárbaro. Ninguém fala assim, eu sou de um povo bárbaro. Né? Por exemplo, os gregos chamavam os romanos de bárbaros. Mas os romanos vão considerar que os germânicos é que são bárbaros. E eles, romanos, são super civilizados. Percebe? Então, é sempre o não bárbaro, né, o civilizado, que diz que o outro povo é o bárbaro. Né, que divide o mundo dessa forma, como se fossem só 2 lados. Eu, que estou do lado correto, que do meu lado é bom, e o outro lado que é todo errado, que é bárbaro. Né? Tá aqui a imagem, né, dessas migrações, desses processos de migração. O Império Romano do Oriente ele sobrevive, ele também é alvo de invasão nesse momento que os hunos chegam na Europa. Tá? Também teremos povos entrando, mas o Império Romano do Oriente ele tem um potencial melhor, maior para sobreviver, porque, número 1, a capital era muito mais bem protegida, a cidade de Constantinopla tinha muralhas consideradas inexpugnáveis, impenetráveis, número 1. Número 2, ali naquela região do Oriente, a circulação de comércio era muito maior, era uma região com muito mais riqueza, era uma região economicamente mais dinâmica. Então, a crise econômica que se abate no Império Romano do Ocidente, ela afeta pouco o Império Romano do Oriente. Então, esses fatores vão fazer com que o Império Romano do Oriente tenha dinheiro, tenha os recursos, tenha as condições para se proteger e consiga sobreviver a esses processos de migração germânicas. O Império Romano do Ocidente cai por terra e, em seu lugar, a gente vai ter a formação, por exemplo, dos reinos ostrogodo e visigodo. Ostrogodo e visigodo, eles têm uma origem comum, é o povo godo. Tá? E aí esses godos se dividiam em 2 grupos, né? Um eram os ostrogodos e os outros eram visigodos. Tá? O que diz respeito aos godos, né? Aquilo que é feito pelos godos, aquilo que é típico dos godos, é chamado de gótico. Tá? Então, roupa do godo é uma roupa gótica. Casa do godo, o prédio construído pelo godo, é um prédio gótico. Tá? A origem dessa expressão tem a ver com um movimento artístico, tá? Que vai começar a se desenvolver nesses reinos dos visigodos, dos ostrogodos, enfim, na Europa Ocidental como um todo, mas principalmente no século XIX, quando, naquele momento do surgimento do nacionalismo no século XIX, muitos desses países, né, por exemplo, a França ela começa a olhar para o seu passado, a Itália começa a olhar para o seu passado, a Espanha começa a olhar para o seu passado e começam a buscar as origens, né, históricas de cada país, de cada povo, e começam a ver nos godos, né, no caso da Espanha, no caso da Espanha, né, um pedacinho aqui ao sul da França, e também no caso da Itália, a gente vai ver os godos aí como origem, né, como uma parte da origem desses povos. Então, no século XIX, esses movimentos nacionalistas, eles começam a olhar para essas tendências artísticas e culturais dos godos e valorizar. Então, no século XIX, tá, no século XIX, tudo aquilo que era referente à herança gótica começa a ser supervalorizada. Só que lá no século XIX vai surgir um movimento literário chamado romantismo, que é meio dark.
tá? Um movimento assim meio obscuro, meio que valorizava o sofrimento e tal. Então é por isso que passaram a dizer que tudo que se relacionava ao gótico era meio que triste, era meio que dark. É por isso que hoje existe aí, né, uma dessas tribos urbanas, um desses grupos nas cidades, e normalmente grupos de jovens, adolescentes, que se vestem todos de preto e botam umas maquiagens pesadas e ouvem uma música triste e deixam o cabelão assim crescer e cair na frente do rosto e tal. Você fala, aquele ali, fulaninho é gótico, né? Qual é a origem desse termo gótico? E se você for olhar para um godo, o godo não tem absolutamente nada a ver com o visual desse teu amigo gótico. Né? Os godos não se vestiam de preto, não cultuavam o sofrimento. Não, era um povo de germânico, né? Chamados pelos romanos de bárbaros, guerreiros, enfim, que saíam por aí a cavalo, com espada, e montando e cortando cabeças e tal. Né? Godo está muito mais ligado a isso do que ao seu amigo que é dark. Tá? Mas vem do século XIX aí essa confusão, essa mistura de coisas, né? Que é o estilo arquitetônico, que o século XIX começa a valorizar, né, o estilo cultural, que o século XIX começa a valorizar, e ao mesmo tempo o movimento literário que o século XIX cria de culto à tristeza, ali, de valorização do sofrimento, no romantismo e tal. Isso vai criar essa associação. Tá? Outra coisa importante aqui, ó, Reino dos Francos, ou Reino Franco. Qual é o país que se localiza hoje nessa região? França. Será que tem alguma ligação? Né? Franco, França, tem uma ligação, né? O nome do país chama-se França, porque ali viveram os francos. Na região da Alamânia viviam os alamanos, né? Hoje a gente chama de Alemanha, Alamânia, tá? Então é uma variação aí também do nome, tá? Anglo-saxões vão ocupar essa região aqui, mas é principalmente aqui que os anglo-saxões vão criar fama, tá? Os anglos, tá? Anglos. Aqui passa a ser a terra dos anglos. Tá? Como é que se fala terra dos anglos em inglês? Terra se fala land. E anglos, eng. É por isso que o nome do país é England, tá? que a gente traduz como Inglaterra. Mas a gente faz uma tradução meio equivocada, o nome seria Anglaterra, se a gente fosse ser bem literal com o povo germânico que deu origem ao povo inglês. Né? O certo seria Anglaterra e não Inglaterra. É uma variação aí que a gente faz quando traduz. Né? Então, para você ter uma noção de como esses povos germânicos eles são importantes, porque eles vão dar origem aos países da Europa moderna. Os países que hoje existem na Europa, eles têm, em alguma medida, relação, ligação com os povos germânicos que migram aqui nesse momento. Tá? Eu não vou já falamos aqui, né, sobre as pilhagens feitas pelos germânicos. A ausência de um governo que garantisse segurança aos cidadãos vai provocar uma ruralização. Tá? Alguns historiadores chegam a falar, ao meu ver, de forma exagerada, em morte das cidades, que as cidades morreram na Idade Média. Não morreram, as cidades não desapareceram, mas elas, sem dúvida, perderam a importância como espaço público, como espaço político. Na Roma Antiga, a política era feita na cidade. A política era feita na cidade. Quem quisesse fazer política, se eleger para um cargo, ganhar poder, governar e tal, tinha que ir para a cidade. Tá? Aqui na Idade Média já muda de figura um pouco a coisa. Essa é a grande diferença aí da Idade Média para a Idade Antiga. Né? A Idade Média é uma sociedade toda presa, ligada ao campo. Significa que não vai ter mais nenhuma cidade na Idade Média? Não, é óbvio que não. Vai ter cidade? Vai ter cidade. Paris vai existir, Londres vai existir, Roma vai continuar existindo, Constantinopla também. E assim por diante, uma série de cidades importantes ali na Europa, só que elas perdem a importância e a função política, tá? e a função econômica e tal, mas elas continuam existindo. Agora sim, tá? Não vou entrar nesse momento em povos germânicos, explicar quais eram as suas características e tal, deixo isso para uma próxima aula. Essa primeira aula foi uma aula mais conceitual para te explicar o que é a Idade Média, como ela se organiza, se divide, a importância desse tema na cultura e na nossa sociedade, desfazer algumas versões preconceituosas que circulam, a ideia de Idade das Trevas, de invasões bárbaras, enfim, desfazer um pouco isso, mas explicar propriamente a organização social, política e cultural dos povos germânicos é uma coisa que eu não vou fazer na aula de hoje, eu faço na próxima, porque a gente já está ficando sem tempo. Por hoje é só, fiquem bem, se tiverem dúvidas mandem aqui e não deixem de lavar as mãos.